Olha só, treta, tiro, porrada e bomba, tá? Agora que o Monark perdeu completamente o juízo, né? Já que ele é um caso perdido, recentemente ele atacou até o MBL, né? Que deveria ser um aliado dele, foi atacado. E essa é a resposta do Renan. Tem coisa boa por aí, fica aí. Vamos falar do Monark, infelizmente. Eu tento não falar do Monark todas as vezes que eu me pronunciei nesse canal ou nas minhas lives do Monark. Eu sempre sou suportivo, eu apoio o Monark, entendo que ele foi alvo de uma perseguição. E eu sou quase condescendente com o comportamento muito babaca que ele tem. Vários de vocês me cobraram. Renan, para de ser assim com o Monark. O Monark é um brincalhão, um molecão que não tem nenhuma hombridade com pessoas que são atacadas, pessoas que foram amigas dele e tal. E, em certa medida, beleza. Eu falava, não, vou passar um pano aqui pro cara e dance. Eu vi a postura do Nando Moura, e o Nando Moura, ele sempre foi muito duro com relação ao Monark. E eu falava, pô, mas será que o Nando não tá pegando muito firme? Será que... Tá não, colega, tá não. Aqui no canal, né, a gente já fez uma maratona, a gente maratonou todos os vídeos do Nando Moura sobre os últimos acontecimentos com o Monark. E firme, palavras duras, é a última coisa que o Nando Moura faz. O Nando Moura, ele sempre tenta dar aquele ar paterno, tá ligado? De dar conselho, não é assim, o Monark está atacando o STF do jeito errado, é a estratégia errada. Não, Monark. Esse caso do Monark é quando você vê um amigo numa trincheira de guerra atirando com estilingue. E você quer ajudar o seu amigo, mas ele só quer atirar de estilingue. Não é assim, Monark. Não é nada pesado, não é nada forte, tá? O Nando Moura sempre, né? Vocês e o Nando Moura sempre ali. Calma, o Monarca é só uma criança, o Monarca é só um moleque, calma, pô. Você tá fazendo errado. que o Nando, sei lá, tá, né? A gente não conhece a cabeça do Monark, a gente, pelo que um pouco que eu entendo dele, é um cara que meio tenta ser ele contra o mundo, é um cara gamer, né? Uma galera meio diferente. Né? Um cara gamer. Gamer é bem-vindo no meu canal, tá? É bem-vindo no meu canal. A gente tentou fazer aqui uma semaninha de Terraria, mas não deu certo, né? Mas enfim. Vem coisa boa por aí. Se inscreve e curte o vídeo. Já falo no início, logo pra não ter É um bagulho problema. parecido comigo, né? Então às vezes eu não tento ser, sei lá, não compreendo como é que é a cabeça do cara. Mas não, sabe, a real é que o Nando teve certo o tempo todo. A gente fica tratando um moleque que se comporta como moleque e que não tem hombridade e que fica tentando fazer pessoas que foram próximas dele, que sempre defendendo ele de trampolim, né, se pagando de louquinho, e aí não dá pra fazer mais nada além de falar a real, tá? Esse tweet que vocês estão vendo aí na tela, eu vou ler, foi falado pelo... Tá aí, tá aí. Essa é muito boa, cara. Monark banido. Porque agora, né, ele foi bloqueado e tal aqui no Brasil. Então, ele fez outro arroba, né, e agora que ele tá morando nos Estados Unidos, é IP diferente e tal. E ele pode ter essa conta, contanto que ele diga que seja de fãs, né? Que não seja ele. Ele não pode dizer assim, ó, eu sou o Monark, essa conta é minha. É Monark banido. novo perfil que o Monark montou agora que ele mora nos Estados Unidos. Ele falou o É. seguinte: minha opinião do MBL é a seguinte: eles desejam poder, são muito espertos. Entenderam que ninguém se cria na política sem baixar a cabeça para a oligarquia. Não vejo um plano de Brasil no MBL, e sim um veículo de poder. Dito isso, é direito deles, mas nem de longe é um movimento antissistema. E aí as pessoas questionaram ele, e aí ele mandou a Adriana, assim, aí ele foi questionado para Adriana Porto, né? Essa Twitter, ela disse: se é poder a todo custo, por que o MBL foi contra o Bolsonaro e contra Lula, os dois líderes mais populares dos últimos 50 anos? No que o Monark respondeu, acho que essa é a pior parte: Bolsonaro rejeitou dar poder a eles. A esquerda nunca daria poder a eles, só sobre quem verdadeiramente tem poder no Brasil. E aqui que começa a minha resposta. Então, Vai assim, lá, não vai lá. apenas ele vem com essas teorias que aborda a oligarquia, e o Monark ele criou a teoria própria sobre o que é a oligarquia no Brasil. O Monark Oligarquia, os caras têm essas palavras, né? Que é tipo assim, não, eles aprenderam essas palavras novas. Pronto, cara, eles vão usar a esmo, tá ligado? Repetido e repetidas vezes, sem contexto, sem saber entender o significado, mas vai indo, né? nunca leu o Sérgio Buarque de Holanda, mas especialmente o Monark nunca leu o Raimundo Faor. Ele nem leu o Olavo sobre isso. O Monark, ele criou uma teoria da cabeça dele, a lá Alex Jones, uma mistura de quem manda no Brasil é a BlackRock, gringos, entidades semi-secretas que controlam o aparelho do Estado brasileiro. Parece loucura, né? Tudo isso que o Monark acha. A BlackRock, nossa. As oligarquias é que mandam no Brasil. Vocês já ouviram falar da teoria lá do MBL sobre a cultura woke? Procura, né? Procura a teoria disso daí.
E o Renan mesmo repete esse tipo de coisa. Vê se também faz sentido, né? Porque assim, meu ponto é que agora, sem querer defender o Monark também, o Renan tá batendo no Monark dizendo assim, pô, o cara viaja com negócio de oligarquia, que coisa maluca, Alex Jones. Alex Jones é um extremista de direita lá dos Estados Unidos, né? Que é tipo um Monark mesmo. Ele é gordinho. E eles esquecem que eles também importam teorias da conspiração dos Estados Unidos. Que esse negócio de cultura woke foi criada lá nos Estados Unidos. O cara repete aqui que é um complô de todos os RHs de empresas juntos para tentar transformar as crianças. Então, tipo assim, é uma loucura. É uma loucura, tanto quanto a do monarca, entendeu? Só que eles não percebem que eles estão, tipo, no mesmo barco. E aí essa oligarquia manda no Brasil, e obviamente só ele tem coragem de enfrentar a oligarquia, só o monarca. O monarca é a única pessoa corajosa capaz de apontar o dedo pro sistema. E, e ele aponta que todo mundo, né? Não, todo mundo se entrega, todo mundo isso e aquilo, né? Obviamente agora adotando a linha de estar morando nos Estados Unidos para ter sua denúncia aí das oligarquias. O monarca, ele fala essas coisas e ataca aqui o MBL, né, dando a entender realmente assim, nós somos espertos, não há uma boa intenção, nada, eu não tô pedindo pra ele atribuir boa intenção nem nada, tá? Mas assim, olha, nós não temos projeto nenhum, basicamente nós queremos só chegar no poder, e quando questionado, olha, eles poderiam fazer isso, já que nós poderíamos ser, vamos dizer, carreiristas imediatistas, bastava grudar no Bolsonaro ou no Lula, ele responde que nós... Mas qual é o projeto de Brasil do MBL sobre saúde pública, educação pública, sabe, segurança pública? Porque só vejo eles falando que o impeachment do Lula é amanhã, que o Brasil acabou, que na Argentina os caras fizeram apuração ao vivo das eleições da Argentina, será se o Milei vai ganhar? A cultura woke, vamos atacar o MST na CPI. Mas esse tipo de projeto de país mesmo não tem nada, né? Vamos ver o que o Kim vai entregar aí pra prefeitura pra candidatura dele à prefeitura de São Paulo. Tentamos, mas o Bolsonaro não deixou. E aí começa o problema. Com base no que ele falou isso? Qual prova ele tem de que nós tentamos adentrar no governo Bolsonaro e não conseguimos? Veja, nós estamos lutando contra o petismo, né? A gente fundou o MBL em 2014. Um período que eu nem sei o que o Monark fazia da vida dele, né? Ele tinha sido um youtuber, depois ele era até amigo do Felipe Neto, e toca a vida dele, depois, sei lá, ele faz o Flow. E ele não era nem no Flow um cara muito politizado. Ele nunca manjou, se interessou de entrar na política no detalhe. E, assim, se ele soubesse, nós nunca tentamos ter uma relação mais profunda com o bolsonarismo. Nem eles tentaram ter relação conosco, apesar de fazermos parte do mesmo campo político. Nós já estávamos denunciando as tentativas, vamos falar a verdade, golpistas do Bolsonaro no começo de 2019, produzindo conteúdo sobre isso. Isso é verdade, isso é verdade. O Bolsonaro tá dizendo que é golpista desde 2019, mas eu não lembro desses ataques do MBL ao Bolsonaro, não. Não lembro. Quando saiu o escândalo do Flávio, que obviamente ele tava fazendo rachadinha, no final de 2019, desculpa, no final de 2018, começo de 2020, em 2019, a gente já tava tratando do assunto. E aí, como a gente estaria fazendo isso e tentando cargo no governo? Que prova ele tem? Que prova? Tem, olha, o MBL se reuniu em tal dia, tá? Tem aqui essas conversas que vazaram do fulano com o Beltrano, houve essa tentativa. Cadê? Ora, falar, e ele repete isso porque eu já vi bolsonaristas repetindo, falar é fácil, prova. Por favor, prove. Havia uma maneira muito fácil de obter tudo isso, tá? O Kim poderia entrar pro governo, se tornar da base do governo, ele começaria a receber o orçamento secreto, como todos os deputados da base do Bolsonaro fizeram, e ia basicamente encher o cu dele de dinheiro pra emenda, pra mandar... Eu acho que é porque assim, o alinhamento do Bolsonaro, do MBL com o bolsonarismo não é às claras, entendeu? Porque tipo assim, beleza, o Kim, não sei, aí é ele que tá dizendo, tá? Também não vou verificar, ver o fact-checking. E não recebeu orçamento secreto e tudo, tava atacando o Bolsonaro e tudo. Mas tipo assim, na hora de votar, que é algo que é imprescindível pra você ser oposição ao governo, é não votar junto com o governo. O Kim votava junto com o governo, diferente de agora, né? Agora ele não vota nunca ele vota a favor do governo, né? Mas na governo Bolsonaro, que ele se dizia oposição, ele votava com o governo. Agora ele é oposição ao PT e nunca votou com o governo, ele sempre vota contra. Região e tal, é que ele não é ladrão, que tem outros que pegaram essas emendas e você sabe o que fizeram, né? E pronto, era aderir. E a votação do Kim iria aumentar. E nós iríamos eleger mais gente em 2020, muito mais gente em 2022. Nossa votação seria muito maior. Nós não fizemos isso. Nós só perdemos voto, nós fomos perseguidos políticos. Vamos lembrar que tentaram prender a gente com uma operação tocada por um promotor bolsonarista, com base em uma thread feita por perfis ligados ao bolsonarismo lá da turma do Gabinete do Ódio. Gente ligada ao Tércio Arnaud, gente ligada a Felipe G. Martins.
Esses perfis que eram divulgados pela mesma turma fizeram uma thread que se transformou numa denúncia feita por um promotor que prendeu gente, que fez uma busca e apreensão no nosso escritório, porque a gente esquece isso. O Monark fica, sou perseguido da oligarquia, não sei o quê. Hello! O Bolsonaro foi pra cima de um monte de gente. Saiu notícia agora que um aparato da BIM foi utilizado durante o governo Bolsonaro para pesquisar e perseguir os adversários, sendo que a gente já denunciava que eles estavam fazendo aparelhamento da BIM, aparelhamento da PF. Cara, isso é inacreditável, né, cara? Que situação. Assim, eu não me surpreendo com nada mais do Bolsonaro, né, cara? O cara tava espionando advogado, ministro do STF, jornalista, políticos de esquerda. Qualquer desafeto ao bolsonarismo estava sendo. Cara, 30 mil vezes foi usado esse sistema aí. Israelense, né? Lá de Israel. É inacreditável, cara. É inacreditável. É você parar pra pensar que a gente tava num regime mesmo. E tem gente até hoje, né? Passando pano pra esses caras. É foda, é foda. O ramagem era isso. A gente denunciava isso durante o governo Bolsonaro. Além de não querer cargo, a gente sofreu perseguições que, do ponto de vista material, foram duras, vindas do governo Bolsonaro. Não era Xandão nenhum. Era gente que pensava e gente que via as coisas de acordo com os óculos do bolsonarismo. Gente dentro do judiciário ligados a ele. E não ficamos com teoria. Não, porque a oligarquia, não sei o quê. Que oligarquia? Você até conceitue o que é uma oligarquia no Brasil? Como funcionam, como operam? Não, só fica assim, criou um monstro, aí todo mundo não submete a oligarquia diz isso. Ah, não, fulano quis se vender pro governo. O que isso você quer dizer? Vamos falar a verdade. A gente queria carguinho pra começar a apoiar. Sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma. Aí falou uma pá de merda na eleição, que essa é real. Ficou dando voz pra um argentino que tava mentindo, que não era argentino. No fundo, aquele cara era ligado ao Eduardo Bolsonaro e ficou mentindo com teorias conspiratórias sobre o período eleitoral no momento. E as provas estão todas aí, conversas, tem delação do general Cid. Cara, tá vendo, né, bolsonarista? O tanto que tá difícil pra vocês, mano. Tem tanta prova, que tipo assim, é isso, mano. Vocês estão tão viajando ainda pouco o negócio de Bolsonaro. Vota no MBL. Você que é de extrema direita, vota no MBL. No Bolsonaro não, mano. Cara, porque o Bolsonaro fez tanta merda. Enfim, esse cara entrou pra história, mano. Esse cara entrou pra história. Sobre aquele momento terrível pós-eleições em que tentavam tocar um golpe, obtendo maioria dentro das Forças Armadas. Isso já foi desnudado. E nesse período grave, ficavam soltando mentira sobre o pleito, que era mentira, foi tudo derrubado, aquele papo fora daquele argentino, e o Monark ficava dando voz achando que ele estava enfrentando o sistema. Você não estava, você estava replicando notícia falsa. Replicando notícia falsa. Às vezes, eu nunca achei que você tivesse a ver com essa quadrilha, sempre te defendi por conta disso, e falei, o Monark não merece entrar nessa perseguição, porque o Monark não faz parte da quadrilha que tá tentando isso. Posto isso, foi sendo usado nesse processo, e ficou falando uma pá de merda, e agora fala, eu sou o único perseguido. Ah, viu, olha, eles não são, lógico, nós não divulgamos merda. Nós não ficamos falando merda pra beneficiar um projeto de poder de um canalha que é o Bolsonaro. E aí, lógico, né? Porque ninguém é totalmente louco, né? Ah, não, fala ali as coisas que, né, enfrenta aí a oligarquia e tal, mas usa o argumento que agrade também pra obter o like e os views desse público do Bolsonaro. Claro, mas isso é claro. Então, sabe, a falta de hombridade, porque no fundo, tá dando assim, entender, ninguém presta, só ele é o bonzão, né? Igual outro dia ele tava falando que, como é que era? A Rússia e a China, a eles interessavam, talvez, não prender o monarca, que como se, sabe, o Xi Jinping tivesse lá, um Putin, ó, lá no Brasil, vamos segurar o monarca. Umas pretensões, assim, que a gente, novamente, a gente viu a perseguição que ele sofreu, a gente falou, pô, não vamos falar nada, porque, porra, né, não vamos, né, tirar uma onda, porque eu acho errado isso, porque o que esse cara sofreu, mas ele já tava atacando a gente nesse período, ele já ficava mandando diretas e indiretas o tempo todo, agora tá lá nos Estados Unidos e fica aí, sem ser motivado, porque a gente não fala mal dele, sempre buscamos falar bem dele. E ele vai continuar atacando eleição, o Lula, o sistema eleitoral, o STF de lá. Ele vai esticar a corda cada vez mais morando em outro país, sabe? Pra ver até onde vai. Entendeu? Esse é o conteúdo dele. O monarca, ele não pode falar de outra coisa. Ele está preso. Ele está preso num tipo de conteúdo. O conteúdo dele é agradar bolsonarista. E agora ele vai ter que trazer novidade pra galera, né? E a novidade é sempre escalar nas ofensas. E quando tiver reação da justiça, é ditadura do Lula. O Kim sempre teve uma amizade verdadeira, uma preocupação verdadeira. O cara vira essa. Fala que o amigo dele, Kim, ou o suposto amigo dele, porque eu não consigo achar que uma pessoa que tem um ego desses e fica inventando as coisas sobre os outros, seja amigo de alguém além de si próprio. Alguém além de si próprio. Aí vai lá. Não, no fundo ele quer dizer isso, né? O Kim tentou carguinho no governo, não conseguiu, e aí vai xingar o Bolsonaro, sei lá, pra se favorecer com as oligarquias. Quem são as oligarquias que ele define? Nunca conseguiu definir direito essa história. E fica essa conversa. Eu acho que essa é a parte mais triste e bizarra. Uma conversa vazia, sem prova do que fala,
acusando os outros. Gente que sempre o defendeu. Ele se esquece, quando ele foi cancelado, o grande cancelamento dele, foi aquela história daquela participação no Flow que tava a Tabata e o Kim, sobre partido com a letra N aqui, que eu não quero desmonetizar o canal, em que destruíram, arrasaram ele, e os primeiros a arrasar foram os bolsonaristas. Os bolsonaristas detonaram ele foi cancelado pela Não lembro do Bolsonaro ser os primeiros, direita e velho. pela esquerda. Padrão, aliás, que se repetiu no cancelamento que houve com o fim do mandado Arthur, em que os bolsonaristas e os petistas se uniram pra tirar o mandado Arthur. E petistas e bolsonaristas se juntaram pra ferrar o Monark. Lembra do Aras? Os caras queriam usar a PGR pra ferrar o Monark, o sistema. Só que aí, assim, ó, o Bolsonaro não tinha nada a ver com o sistema, né? Ou ele apenas sucumbiu ao sistema. Não. As coisas são muito complexas. Os jogos são muito mais intricados. Cara, é aquela ideia, né? Quando, tipo assim, as pessoas mais sem noção, as pessoas mais malucas, se tornam pessoas sensatas perto do monarca, né, cara? Eu lembro da entrevista do Mamãe Falei no Monarch Talks, quando teve aquele negócio lá do argentino, que aí o Mamãe Falei... Foi quando o Monark descobriu que o canal dele tinha sido derrubado do YouTube. Que o Mamãe Falei disse assim, não, cara, não pode. Você estava compartilhando informações falsas sobre as eleições do seu país. Isso não pode, isso é crime. Ah, você é um ditador, Arthur. Você já está junto com as oligarquias. Eu falei, mano, não é que o Arthur, Mamãe Falei, perto do Monark tá fazendo muito mais sentido, cara. Tá sendo pessoa muito mais sensata. Cara, é isso sempre. E isso se repete com qualquer pessoa que fale o mínimo. O mínimo, né? Que tá vendo, né? O Renan falando do Bolsonaro. Parece que o Renan é uma pessoa mais sensata. Mas vai ver as teorias da conspiração que o MBL divulga também, tá? Também é coisa, ó, de maluquinho, tá?